gente, continuando aí, né, a parte 2 aí do nosso conteúdo de iluminismo, entendendo esse conteúdo, entendendo os pormenores aí, né, do nosso iluminismo. Agora nós vamos estudar alguns teóricos e compreender um pouco aí de forma mais aprofundada como eles realmente pensavam o mundo, né, que não é só pensar a política, a economia, eles pensavam o mundo ao seu redor. Então, nós temos aí o primeiro aí que a gente vai falar, Voltaire, né? Voltaire, ele chegou até a ser preso por causa dos seus pensamentos, teve que fugir da França, então ele vai sofrer aí uma perseguição por conta de tudo que ele estava expressando, né? Ele critica bastante o clero, né? A Igreja Católica é a grande inimiga aí de Voltaire, e ele inclusive vai dizer, né? Abaixo a infame, né? A infame que ele chamava era a Igreja Católica nesse momento. Ele é totalmente contra a intolerância religiosa, a imposição de uma religião. Nesse período, gente, a religião de um rei é a religião de um povo. Então, todo o povo tinha que seguir a religião daquele rei e tinha que ser extremamente obediente, né, àquele processo. E aí nós temos a ideia, né, da igualdade jurídica também, que perante a lei todos seriam iguais. Por exemplo, Voltaire, a sua mãe era nobre, né, alta classe, seu pai burguês, então ele tinha uma boa condição financeira. E diante dessas circunstâncias, ele ainda vai exigir, né, uma igualdade jurídica de todos, ou seja, a lei ela tinha que ser igual para todos, ela tinha que servir também para todos. Então aí a gente já vai percebendo uma perspectiva diferente, né, da forma de perceber a questão das leis, de que ela deve ser aplicada e tudo mais. Para ele, um governo ideal, uma estrutura, né, política ideal, seria a monarquia constitucional. E aí é uma inspiração, né? Ele passou uma temporada na Inglaterra e viu como na Inglaterra tudo aconteceu. A gente estudou, né? Falando da Revolução Inglesa, ele percebeu todo aquele movimento e ele vai como que propagandear, né, esse modelo de política da Inglaterra para o mundo. Então, uma monarquia em que existe o rei, sim, mas esse rei tem os poderes controlados a partir de uma constituição, a partir de um parlamento. Então, essa seria a perspectiva ideal para ele de governo. Liberdade de expressão. Então, Voltaire ele vai ser aquele que vai dizer que todos têm que se expressar. Ele é o grande difusor também. Muitos jornais, né, vão por essa perspectiva de expressar a sua opinião, de expressar o pensamento, mesmo que esse pensamento vá contra ao governo que está estabelecido. E é dentro disso, né, por isso que ele também foi perseguido, porque ele acreditava tanto nessa liberdade de expressão que ele se expressava livremente. Então, ele era contra a igreja, ele falava abertamente, é contra o rei, falava abertamente. Então ele não tem dificuldade com isso, não. Tanto né, essa liberdade de expressão, liberdade religiosa deveria ser realmente vivenciada, que essa frase é atribuída a ele. Por que eu digo atribuída a ele? Geralmente a gente lê como dele. Mas tem outras fontes que afirmam que é apenas uma biógrafa dele, alguém que analisou e interpretou a obra dele, que resumiu dentro dessa perspectiva. Enfim, resume bastante o pensamento de Voltaire, né? Posso não concordar com nenhuma palavra que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Olha só a perspectiva, galera. Eu vou defender que você pode dizer o que você pensa, mesmo que você pense uma coisa diferente da minha. Às vezes a gente quer convencer o outro do meu pensamento, o meu é que é o certo, o meu que é errado, e aí o outro tem que ficar calado. E não é bem essa perspectiva. Para haver realmente uma liberdade, todos devem se expressar livremente, todos devem apresentar livremente as suas perspectivas, né? Desde que haja o respeito, né? Desde que haja também o respeito as liberdades que são tão pregadas pelos iluministas. Um outro teórico que a gente vai ter aí é o Montesquieu. Montesquieu, ele luta contra o absolutismo monárquico, ele diz que é extremamente autoritário, uma única pessoa mandando em tudo. Então nós temos, né, uma estrutura de poder até então, em que tinha um rei, né, tá aqui o rei, que era para ser um R, né? Mas tudo bem. E ele manda em todo mais, ele tá lá no topo da pirâmide política, ele manda em tudo. Então, a partir do rei, o poder ele é
é espalhado, né? Nem dividido, ele é espalhado. E a ordem vem do rei, a economia é decidida pelo rei, a política é decidida pelo rei, a sociedade comandada pelo rei, enfim, tudo centralizado na figura do rei. Então, segundo Montesquieu, essa perspectiva vai garantir um autoritarismo. Esse rei manda sozinho, então ele é injusto, ele manda a partir da sua perspectiva de mundo e não discute com ninguém. Então, a partir daí, o Montesquieu vai ser um defensor de que deveria existir uma divisão de poderes. E o rei podia até ficar lá nele, né? Mas ele não pode governar sozinho. Então, para ele, é preciso uma divisão em 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário, que é uma perspectiva que a gente trabalha até hoje, né? No Brasil, na verdade, a gente vive essa perspectiva de divisão dos poderes. Executivo seriam os cargos que governam verdadeiramente. Então, por exemplo, o presidente, pode ser o rei, os prefeitos, os governadores. O legislativo seriam aqueles que vão elaborar as leis, estabelecer e organizar essas leis. No caso aí, né, o legislativo seria os deputados, senadores, vereadores, e o judiciário são aqueles que vão fiscalizar se as leis estão justas e se o governo também está agindo de acordo com essas leis. Então, esses poderes, né, que é o Supremo Tribunal aí, né, federal. Então, esses poderes, segundo Montesquieu, eles deveriam ser autônomos. Mais ou menos assim, em vez de uma pirâmide, a gente teria assim, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. A gente teria poderes igualitários, tá? Então, a gente não tem um poder maior do que o outro, segundo Montesquieu, e a nossa república, ela busca, né, vivenciar essa perspectiva em que esses poderes, eles são autônomos entre si. Então, um poder não é maior do que o outro e eles são autônomos também entre si. Então, a partir daí, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles se fiscalizam. Um poder vigia o outro para que nenhum se sobreponha, seja maior, tá? Então, todos também devem ser submissos às leis. Montesquieu é um grande defensor da existência de uma Constituição. Então, é preciso Constituição para regular, né, a estrutura dos governos, para estabelecer todas essas estruturas. E é preciso uma Constituição para regular a justiça, né, entre todos. Então, não é uma lei que fosse aplicada apenas para o pobre ou uma lei que seja aplicada por uma classe específica, mas uma lei que seja para todos. Inclusive, o próprio rei, ele é submisso a essa lei. Essa é a perspectiva bem atual, né, de Montesquieu. Rousseau, né? Rousseau, ele é mais radical do que os outros, né? Ele vai falar do povo. Rousseau, ele supervaloriza a figura do povo. Então, para ele, existe uma vontade geral, que seria a soma das vontades individuais. Então, eu tenho minha vontade, né? As pessoas da minha família, cada um tem sua vontade. E qual seria a vontade, né? Na hora que decidir um filme, por exemplo, aqui nós somos 3. E aí, seria cada um dar a sua opinião. E a opinião que vencesse, né, convergissem, eu e meu filho votasse no filme A, meu esposo no B. Então, o filme A deveria ser assistido. Essa é a perspectiva, né, a vontade geral. Então, a perspectiva, né, de Rousseau, ela vai olhar muito para essa questão do povo. O povo tem que ter uma participação dentro das questões políticas. Então, ele vai falar de soberania, né, a superioridade desse povo, né, do popular. Então, muitos apontam, né, para Rousseau, mas o povo não sabe viver essa política, não. O povo não tem educação para isso. Aí é que Rousseau diz, então vamos educar o povo. Né? Então, vamos formar esse povo para que realmente possa viver essa política e para que ele possa realmente estar ali, né, dentro daquela perspectiva de entender como funciona, né, a política. Então, o poder deveria ser do povo, segundo Rousseau. Aí ele traz à tona a perspectiva da democracia, né? Ele trabalha a ideia do contrato social, em que a população, o povo, escolhe os seus, né, políticos que vão estar fazendo a vontade do povo. Então, um presidente, um rei vai fazer a vontade do povo. Então, tem sempre que estar nesse diálogo, né, o povo com os seus representantes políticos, para que haja realmente, que seja concretizada essa vontade popular. Segundo Rousseau, o homem, ele nasce bom,
mas a sociedade o corrompe. Ele vai falar do bom selvagem. Na nossa origem, no nosso formar, nós somos bons, mas as vivências sociais vai nos corrompendo, né? Vamos nos tornando corruptos, vamos nos tornando aí cada vez mais distante do que seria a bondade. Então, Rousseau diz que é preciso educar o povo para se manter nesse bom, né? Para se manter, né, nessa perspectiva do bom, para poder também produzir uma boa política, né? Então, ele vai aí ser um pouco mais radical do que os outros, porque ele vai olhar, né, lançar o seu olhar mais para o povo. Nós também temos, né, nesses estudos iluministas, eles também vão estar falando da economia, né? Eles também vão estar organizando a economia. E aí, como é que isso vai funcionar? Nós temos duas perspectivas que vão surgir nesse momento. A primeira perspectiva é a chamada fisiocracia. Qual é a ideia? O poder vem da natureza. A imagem está aqui para nos lembrar disso. O poder está na natureza. Então, a natureza ela é superior a tudo. Então, a atividade econômica principal, segundo a fisiocracia, é a agricultura. Então, para os fisiocratas, né, Keynesnay, ele é o fundador desse pensamento, a economia ela é regulada a partir da agricultura. Então, é a agricultura que garante a riqueza de uma nação, né, de um país. E detalhe, eles são contra a intervenção na economia. Como assim, professora? O chamado antigo regime, ele tem umas bases. Que bases são essas? O absolutismo. Os iluministas foram lá e taca no absolutismo. Outra base, a religião. Taca também na perspectiva religiosa. E agora a galera vai bater em quê? Vai bater na questão econômica. Os reis, gente, é que comandavam toda a economia. Então, a partir daqui, tanto a fisiocracia, como a gente vai já ver o liberalismo, vão dizer, não precisa desses reis controlando, tá? Deixa a economia se regular. No caso aqui seria, né, a lei da oferta e da procura. E aí o lema que eles tinham era deixar e fazer, deixar e passar. Que o mundo anda por si mesmo, ou seja, deixa a economia fluir. A economia se regula, não precisa estar um rei enfiando lá, né, o dedo no meio da economia, não. Uma outra perspectiva a gente vai ver agora. Uma outra perspectiva econômica é essa, né? O liberalismo econômico. Ele é pensado por Adam Smith, esse senhor que aqui está, e ele vai bem por essa perspectiva da fisiocracia. Só que tem uma diferença, né? Fisiocracia é supervalorização da agricultura. Já o liberalismo econômico, ele vai valorizar outras perspectivas econômicas, não necessariamente a economia. Também defende a não intervenção do Estado na economia. Para o liberalismo econômico, pensado por Adam Smith, a riqueza é baseada no trabalho, seja no comércio, seja na indústria que estão surgindo, seja na agricultura. A riqueza ela vai sair daí. Portanto, que a mão invisível do mercado esteja cuidando disso. O que seria a mão visível do mercado? A oferta e a procura. Por exemplo, se você, em 2019, fosse procurar álcool, o preço não era tão grande. Eu já comprava álcool antes, sempre fui viciada em álcool em gel. Então eu comprava aqueles vidrões enormes e eu comprava o quê? 15 reais, aqueles 2 litrão de álcool em gel. E a gente sabe que o preço não é mais esse. Por quê? Porque agora houve uma super procura e não há uma produção suficiente. Então o álcool está super valorizado. É um exemplo da mão invisível do mercado. O exemplo, o arroz. A gente teve uma safra não muito bacana no ano passado e a gente exportou demais arroz e esqueceu que a gente também tinha que comer aqui no Brasil. E aí o que acontece? O preço foi lá para cima. Então essa é a mão invisível do mercado. Segundo, né, o Adam Smith, não precisa ninguém se meter. O mercado ele vai se autorregulando. Então produzam e comercializem que o preço vai ser ditado por esse comércio, né? Então, para a gente fechar, né, esse conteúdo, ele é bem simples e esse conteúdo é chave, galera, para entendermos o processo de independência do Brasil, para entendermos a Revolução Francesa, entendermos a independência dos Estados Unidos. Então, essa perspectiva toda, a gente vai entendendo aí que vai nos trazer mudanças, né? É um discurso que vai ser reverberado no mundo, não vai ficar só na Europa. E aí a gente tem alguns reis que vão perceber que
bater de frente com o iluminismo não vai dar certo. Alguns vão tentar bater de frente com o iluminismo e vão ter sua cabeça cortada, né? Os iluministas vão incitar revoltas. E aí, outros reis um pouco mais espertos, eles vão dizer, iluministas, venham cá. O que eu posso mexer aqui para modernizar, né, o meu governo, mas sem perder o meu poder? Então, quem são esses reis? São chamados déspotas esclarecidos, né? Eles praticam o despotismo esclarecido. O que é despotismo? Seria um governo autoritário, mas esclarecido pela luz do iluminismo. Então, o que vai acontecer? Algumas ideias iluministas começam a ser praticadas. Ideias essas que não batam de frente com o governo desse rei. Então, eles vão modernizar, né, fazer algumas reformas dessas monarquias. Exemplo, né, o rei Dom José de Portugal, a imperatriz da Áustria, Maria Teresa, Dona Catarina, aí, né, imperatriz da Rússia, Frederico II, rei da Prússia. Então, eles vão estar pegando alguns viés, como, por exemplo, a ideia de afastar a religião da política, eles vão praticar, a ideia de investir na educação, que é uma perspectiva deles, a ideia até de construir algumas leis, né, leis um pouco mais justas. Então, eles vão estar fazendo essa mescla em seu governo autoritário. O objetivo é enriquecer seus domínios, crescer e, claro, prestígio e se manterem no poder, tá? Então, gente, o iluminismo a gente vai estar sempre falando nele, porque é um movimento que vai influenciar muitos outros movimentos, tá? Então, a gente vai retomar muito esse conteúdo. Então, até mais, gente. Se cuidem, use máscara, tá, gente? Não deixem de usar máscara, sair de casa e ficar em casa o máximo que puder também, se cuidando, tá bom? Até mais!